Oi, gente. Pois é, Marcelo Freixo disse que aceitaria conversar sobre a possibilidade dele ser candidato à Prefeitura do Rio se existir unidade no campo da esquerda. Se o PSB e o PDT aceitassem dialogar e defendessem de fato uma candidatura de frente ampla, algo assim, com o nome dele. Ele não está defendendo que seja ele disse inclusive que a candidata dele é a Renata e que ela tem que ser ouvida. E ele não está dizendo, não tá articulando, pelo menos é o que ele está dizendo para o Renato Rovai, né? E também publicamente ele disse isso, não está articulando a candidatura dele, mas que se essa movimentação existir e que na avaliação dele está vindo muito da sociedade civil e não ainda de partidos, ele estaria disposto a se lançar candidato no Rio de Janeiro. Ele diz que avalia que o Rio de Janeiro tem um vazio político e que é compreensível que setores da sociedade busquem alternativas, mas que não foi procurado por partidos para tratar de frente e que isso tem sido mais um desejo que vem da sociedade civil. Qualquer decisão será tomada com a Renata. Existe um vazio político. Paz é réu por corrupção, Crivella é o Crivella. Uma unidade da esquerda poderia nos levar à vitória. O Rio pode ser um espaço fundamental para 2020 e 2022. É isso que está em jogo. O movimento da sociedade é legítimo diante desse vazio. Fiquei sabendo disso pela imprensa. Se tiver unidade, aceito conversar. Essa fala dele dizer, se tiver unidade, aceito conversar, é uma abertura para ser candidato no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, realmente, ele tem razão da ideia de que existe um vazio e que existiria uma chance. Mas também existe uma dificuldade muito grande no Rio, nas periferias, que é o voto evangélico. O voto das igrejas neopentecostais, que está sendo um voto no Rio de Janeiro muito culturalmente conservador. Vocês vão se lembrar que quando o Crivella fez aquela confusão toda na Bienal do Rio com relação àquele livro que tinha conteúdo LGBTQ, não é? Ele fez aquilo dali claramente visando dialogar com os setores mais conservadores das igrejas neopentecostais, porque ele sabe que um reduto histórico na classe trabalhadora e entre os mais pobres, que era no Rio de Janeiro um voto forte da esquerda, a direita está conseguindo, através de questões culturais, dividir esse voto e até ganhar maioria nesse voto. E se a direita consegue esse voto, consegue o empresariado e consegue os setores liberais, os artistas do Rio e a intelectualidade não correspondem a um percentual significativo para poder ganhar a eleição. Então você precisa mais para ganhar a eleição do que da intelectualidade dos artistas. Você precisa da classe trabalhadora, você precisa dos mais pobres. Por isso que eu vejo que, embora a candidatura do Freixo seja realmente o nome da esquerda no Rio, talvez o nome mais forte da esquerda dentro do Rio de Janeiro, que poderia ter uma chance de ganhar, também enfrenta um desafio gigantesco do ponto de vista da agenda cultural. E eu não sei direito o que fazer diante disso, porque eu não defendo que você abra mão dos seus princípios, mas ao mesmo tempo o caminho dessas igrejas neopentecostais ele se tornou tão radicalmente conservador que mesmo que você faça um discurso, como eu defendo, um discurso à la Bernie Sanders, focado nas questões de classe, focado nas questões nacionais, e que você não coloque como carro-chefe as questões culturais, mas só o fato de você defender uma agenda cultural mais progressista, me parece que já é suficiente para boa parte do setor neopentecostal, que é muito influente hoje no Rio de Janeiro, simplesmente descartar você como candidato. Esse é um problema altamente espinhoso, muito difícil de ser solucionado, e é uma coisa, inclusive, que eu quero ouvir dos políticos e de outras pessoas para a gente ir pensando, porque a estratégia que historicamente eu defendo e continuo defendendo em nível nacional é a estratégia de você falar para os problemas universais
e você não abrir mão dos seus princípios, mas você não precisa transformar essas questões em carro-chefe de sua campanha. O carro-chefe tem que ser reforma tributária progressiva, renda universal de cidadania, fortalecimento dos direitos sociais, construção de um estado de bem-estar social, crescimento do setor cooperado. E essas são questões para você transformar em carro-chefe de uma campanha nacional. Mas e nos estados onde a presença dos neopentecostais é tão forte que se você simplesmente for fiel aos seus princípios em posicionamentos progressistas, mesmo que você não transforme em carro-chefe, isso já seria suficiente para eles influenciarem uma grande parte do eleitorado a não votar em você. Eu não sou favorável de forma alguma a gente abandonar o que a gente acredita. Nós temos que buscar o convencimento, nós temos que buscar o diálogo. Mas eu vejo em estados como o estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro também, uma dificuldade muito grande nesse quesito. E uma dificuldade grande que o Freixo teria que enfrentar em um segundo turno. Contra um candidato mais conservador, a classe trabalhadora estaria dividida e, historicamente, a direita ganha quando a classe trabalhadora está dividida. Mas, ao mesmo tempo, você não pode abandonar os seus princípios. E ninguém acreditaria que o Freixo ou qualquer outra pessoa do campo progressista simplesmente mudou de ideia. Então, não adiantaria nem do ponto de vista estratégico e do ponto de vista ético, não deve ser feito jamais. Então, é uma situação realmente muito difícil no Rio de Janeiro. Mas Freixo está dizendo que estaria disposto a dialogar e existe esse desejo por parte de pessoas na sociedade civil de que se construa uma frente mais ampla no Rio de Janeiro para tentar ter uma chance um pouco mais concreta nessa capital. Nós vamos aqui estar acompanhando e refletindo sobre esses temas em vídeos que vêm na sequência, gente. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, de muitos outros assuntos. Eu estou com uma live marcada com um político para a semana que vem, eu acho que vocês vão gostar bastante. Vai ser uma conversa muito interessante. Nós vamos focar em questões econômicas e eu estou buscando outros políticos de diferentes partidos do campo progressista para dialogar. Não vou revelar ainda o político, porque eu sempre gosto de fazer um pouquinho de mistério para ver se vocês adivinham. Né? Ele é um quadro jovem, vou dizer isso, e é uma pessoa que está começando a ganhar um certo destaque e tem esperança de um partido no quadro, né, no nome dele, para essas eleições agora. Né? Não tem relação, não é do Rio de Janeiro, vou dizer isso também. Enfim, um abração e até o próximo vídeo. Eu sou o André. Já tinha dito isso? Estou me repetindo, desculpe. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.